Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho desta quarta-feira, dia 4 de outubro. Hoje a igreja faz memória de São Francisco de Assis. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, para Jesus, as condições para o seguimento são a urgência, a solidariedade e a gratuidade. Além disso, não se pode esperar vantagens pessoais, ganho financeiro, material ou prestígio social. É no caminho que Jesus vai fazendo as propostas. E em Lucas, Jesus está sempre caminhando, sempre a caminho, nunca dentro de sua casa ou na dos seus discípulos. A desculpa de enterrar os pais, isto é, cuidar deles até a morte, é só depois segui-lo. A isso Jesus responde: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Estes são os que não foram chamados, ou os que não acolheram o reino de Deus. Finalmente, há quem propõe despedir-se dos que estão em casa. Jesus adverte para a urgência e o total desprendimento daqueles que querem segui-lo. Isso é necessário. Quem se propõe a seguir Jesus precisa abandonar a vida que tinha, os hábitos que tinha, precisa sair e literalmente mesmo, sair, e também precisa sair de si, mover-se. Então é uma vida nova, é uma vida de renúncias, como nós sabemos, os evangelhos nos dizem. Precisamos abrir mão de muitas coisas que temos e trazemos conosco que muitas vezes desagradam a Deus, Com o caminhar, nós vamos nos acostumando com certas práticas, certas coisas que fazemos ou que temos conosco, e a gente tem dificuldade de se libertar disso, de abrir mão, mas para o seguimento do Cristo precisamos. Agora, é necessário coragem para abrir mão de algumas coisas, às vezes de pessoas, para seguir o Senhor Jesus, que não tenhamos dificuldades para isso. Um exemplo de alguém que abriu mão de tudo e renunciou a tudo por causa de Jesus é o santo que nós celebramos no dia de hoje, muito conhecido e que tem muitos devotos. São Francisco de Assis, fundador dos franciscanos, filho de Pedro e Dona Bernardone. Francisco nasceu entre 1181 e 1182 na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Ele foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de Giovanni. Mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco de Assis, o caráter e as qualidades melhores que lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. E no ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Entre mais ou menos 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto, não apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa, é a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro
e vai, em nome da honra, defender a Igreja e seus interesses, convocado pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Spoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou: Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Assis e ali te será dito, diz a voz. Em busca de respostas, decidiu viajar para Roma, visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis como o príncipe dos apóstolos. E jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis, à casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso, repugnante à vista e ao olfato, e causando nojo. Mas então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, ele diz: o que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e do corpo. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo: quem ama o seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Sem vacilar um momento, se despojou de tudo até ficar nu. Jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante, não terei outro pai senão o Pai Celeste. O bispo, então, o acolheu, daquele momento em diante, cantando: sou o arauto do grande rei, Jesus Cristo. Afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Quando estava quase encerrando a reconstrução da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntava-se o que faria, que Deus queria dele. Então, certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho. Sem túnica, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Tais palavras encontraram eco em seu coração e foram para ele como intensa luz. E exclamou cheio de alegria: é isso precisamente o que eu quero. É isso que desejo de todo o coração. E sem demora começou a viver como o faria em toda a sua vida, a pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si e mais tarde também para os seus companheiros: nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ao ouvirmos a mensagem deste Evangelho e celebrarmos o dia de São Francisco de Assis, nós não tenhamos dificuldades para seguir Jesus. Tenhamos força, sabedoria de abrir mão daquilo que tem nos afastado de Deus e tem nos prendido numa vida mundana. Possamos abrir mão de tudo, tenhamos um total desprendimento para ouvir a voz do Senhor que nos chama e, ouvindo a voz do Senhor, possamos dizer sim para Ele e segui-lo da maneira como Ele deseja, como foi a vida de São Francisco de Assis e de tantos santos da nossa igreja que se despojaram e viveram intensamente o seu cristianismo. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.